Olá, está no ar a Rádio Longevi News. Seja bem-vindo. Longevidade é o nosso conteúdo. Vamos ao destaque desta edição com Paulo César Nascimento, editor do portal Longevi News. Evento em São Paulo nesta sexta-feira, dia 26, se propõe a discutir a atual situação do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, o CNDI, a partir das mudanças impostas pelo Decreto 9893, de 2019, do Governo Federal. A medida alterou a composição e tirou a autonomia do colegiado, esvaziando suas funções e limitando a sua atuação na implementação de políticas públicas voltadas à população idosa no Brasil. O encontro será na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, na capital paulista, das 14 às 17 horas, e também pretende abordar o possível cancelamento da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, prevista para novembro deste ano em Brasília, com o tema Os Desafios de Envelhecer no Século XXI e o Papel das Políticas Públicas. Lúcia Secote, última presidente eleita do CNDI para o biênio 2018-2020 e que foi destituída pelo Decreto 9893, será uma das participantes do fórum da próxima sexta-feira. De acordo com ela, o debate sobre o decreto é de suma importância para conscientizar a sociedade, em especial os interessados na temática do envelhecimento, sobre os impactos da medida governamental para o contingente de idosos no país. Partindo da premissa que o Conselho é um espaço público, primeiro ponto. Segundo ponto, que ele é um espaço de participação, de uma democracia participativa, logo ele é um espaço que tem que haver a transparência. E você levar para um fórum como esse Fórum Paulista, essa conscientização do que é esse decreto, qual é o teor dele, você trazer dados, você conversar com a população, com as pessoas interessadas no envelhecimento, nas políticas públicas voltadas ao envelhecimento, isso se torna importantíssimo, seja nesse governo ou em qualquer governo, seja nessa época ou em qualquer época. Na verdade, é um documento público. O decreto é um documento presidencial, é um documento público. E ele, como um documento público, ele deve ser apresentado, sim, à sociedade, a todos, né? A todas as pessoas que têm interesse na temática da pessoa idosa. Então, eu vejo, sim, muito importante essa pauta. O fórum está trazendo também essa discussão, chamando como conscientização, né, do envelhecimento, mas eu colocaria a conscientização não do envelhecimento somente, eu colocaria também como conscientização da importância das políticas públicas voltadas às pessoas que envelhecem no nosso país. E a política pública, ela não é feita só por quem está envelhecendo ou por quem já envelheceu, ela é feita por todos nós, como o próprio Estatuto diz, a responsabilidade de levar vida e dignidade às pessoas que envelhecem no nosso país, não é só da família, ela é da sociedade e do Estado. Outro participante do evento será Amin Aur, ex-vice-presidente do CNDI e representante da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, no colegiado. Para ele, é necessário inserir as discussões sobre o decreto no contexto da grave violação aos princípios democráticos que configura o atual esvaziamento dos conselhos, que envolvem participação da civil na formulação de políticas públicas no Brasil. Creio que é importante que a gente pense e analise essa questão do esvaziamento do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, o CNDI, num panorama mais amplo. Nós estamos vivendo uma situação de um governo que é avesso à participação da sociedade civil
no encaminhamento de propostas ou indicação de soluções, ou mesmo de críticas a medidas governamentais. Nós vivemos até o começo deste ano, ou melhor dizendo, até o final do ano, com o governo anterior, vamos dizer mais precisamente, os vários governos anteriores, desde o do Fernando Henrique Cardoso, do Lula, da Dilma, do Temer, um período em que foi se consolidando a forma democrática de participação da sociedade civil no apoio e das sugestões e mesmo das críticas de medidas governamentais. Tudo isso visando a melhoria das relações humanas deste país e, sobretudo, dos direitos de cidadania. Você veja que este governo, avesso que é a participação popular ou a participação organizada da população mediante organizações da sociedade civil, em conselhos que subdividiam as políticas públicas, não é apenas a do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. É uma política de esvaziamento, de enxugamento, de secagem de todos os conselhos que envolvem a participação da sociedade civil. O CNDI não é o único que está sendo atingido. Enfim, o que eu quero dizer é que nós temos um panorama mais trágico do que o da simples investida contra o Conselho da Pessoa Idosa. É contra todos os conselhos e contra toda a participação da sociedade civil no encaminhamento de propostas, de sugestões e de apoio a medidas das políticas públicas referentes aos diferentes segmentos da população. Na opinião de Amin, será preciso buscar outros meios para fortalecer a representação do segmento das pessoas idosas diante do quadro de esvaziamento do CNDI. O que nós podemos fazer é tentar articular fóruns, comissões de direitos idosos, como a da OAB, por exemplo, ou outras comissões e conselhos e grupos de trabalho, ONGs, que sejam fortalecidas para contrabalançar o esvaziamento na esfera federal. Para fortalecer, pelo menos, as políticas públicas estaduais e as municipais. Coordenador da primeira parte da preparação da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Amin lamenta o risco de cancelamento desse importante encontro. Contudo, acha que isso não pode desestimular a realização de conferências municipais e estaduais ainda em vias de ocorrer, para evitar o comprometimento de políticas para a pessoa idosa nos municípios e estados. É uma pena que isso aconteça, claro, mas é preciso que as conferências municipais que ainda não foram realizadas sejam realizadas, porque nos municípios é que ocorre realmente a situação efetiva de vida dos idosos. Os conselhos municipais de educação e as conferências municipais são extremamente importantes para indicarem medidas e sugestões para os governos municipais em relação às políticas públicas municipais para a pessoa idosa. A mesma coisa ocorre nos estados. Agora, há o perigo de que governadores e prefeitos que se alinhem com o pensamento totalitário e antidemocrático do governo federal também esvaziem. E é preciso que a gente esteja alerta para batalhar pela realização das conferências municipais que ainda não se efetivaram e para a realização das conferências estaduais. Pelo menos nos estados e municípios, nós tenhamos políticas próprias que favoreçam e garantam os direitos da pessoa idosa. Se o governo federal esvaziar,
que pelo menos estados e municípios, que são entes federados autônomos, que eles consigam caminhar, continuar caminhando, e que não haja governadores e prefeitos que imitem o governo federal. Será uma lástima se isto ocorrer. O fórum, no dia 26, terá ainda as presenças de Cláudia Beré, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoa com Deficiência, a ANPID, e de Maria Alice Machado, ex-conselheira do CNDI. A participação é aberta a todos os interessados. Paulo César Nascimento, para a Rádio Longevi News. Longevidade é o nosso conteúdo. Termina aqui este boletim informativo da Rádio Longevi News, uma produção do portal Longevi News. Longevidade é o nosso conteúdo. Acesse e compartilhe nossas notícias. Muito obrigado.